paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no vídeo de leitura da Bíblia, aqui do canal A Paz do Senhor. Espero que o Espírito Santo esteja conosco nessa leitura, que Ele nos acompanhe, nos abençoe, que consigamos absorver o máximo possível da leitura da Palavra do Senhor. Amém. Então, vamos dar continuidade à nossa leitura de Êxodo. Hoje será Êxodo 10:1 ao 10:20, a praga dos gafanhotos. Vamos lá? Disse, pois, Yahvé a Moisés: vai ter com o faraó, porquanto lhe obstinei as entranhas e os corações dos seus conselheiros, a fim de que eu realize estes meus sinais portentosos entre eles, para que narres ao teu filho e aos filhos de teus filhos como zombeiro o poder que havia no Egito, e como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios. Assim todos vós sabereis que eu sou Yahvé. Moisés e Arão apresentaram-se, portanto, ao faraó, e conclamaram-no: Sim, diz Yahvé, Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixe o meu povo sair em liberdade, para que preste culto. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o teu território. Eles cobrirão a face da terra, e não se poderá mais ver o chão. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras de granizo vos deixou. Comerão todas as vossas árvores que crescem no campo. Encherão os teus palácios e as casas dos seus conselheiros e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, os pais dos teus antepassados, desde o dia em que vieram à terra até esses dias. Tendo dito, Moisés virou as costas e saiu rapidamente da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe sugeriram: até quando este homem será uma ameaça para todos nós? Deixa partir os homens de Israel, para que sirvam a Yahvé, seu Deus. Acaso não percebe que todo o Egito está em ruínas? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do faraó. Ele lhes disse: ide servir a Yahvé, o vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos, com os nossos filhos e com nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado haveremos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. E o faraó afirmou: em verdade precisareis mesmo de Yahvé quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes má intenção? Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servir a Yahvé, porque é isso que vós mesmo pedistes. E os expulsaram da presença do faraó. Yahvé disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham grandes nuvens de gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, e tudo que a chuva de granizo deixou. Estendeu, pois, Moisés seu cajado sobre o território egípcio, e Yahvé mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido contigo uma quantidade imensa de gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o seu território e eram demasiadamente numerosos. Antes desses nunca houve tais nuvens de gafanhoto, nem depois dele virão outra semelhante. Cobriam toda a superfície da terra, e o território dos egípcios ficou devastado. Devoraram todas as ervas da terra e todos os frutos das árvores que a chuva de granizo deixara. Não ficou absolutamente nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. Pelo que o faraó convocou a toda pressa Moisés e Arão e declarou: pequei contra Yahvé, vosso Deus, e contra vós.
Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e orai a Yahvé, vosso Deus, que leve esta praga mortal para longe de mim e do meu povo. E Moisés, tendo saído da presença do faraó, orou a Yahvé. Então Yahvé fez soprar um poderoso vento do ocidente, que arrebatou todos os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Yahvé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou os filhos de Israel partirem. Amém. Então, desta vez, Deus chama Moisés para que ele vá conversar com o faraó mais uma vez e avisar que a 8ª praga cairia sobre os egípcios, que seria os gafanhotos. Naquele momento, os egípcios já tinham perdido o seu rebanho, já tinham perdido grande parte da sua plantação, e o que restava poderia ser destruído pelos gafanhotos. Então, os conselheiros do faraó falam para ele: será que você não está vendo que o Egito está sendo destruído? Permita que esse povo vá prestar culto ao Deus dele. Então o faraó chama Moisés e Arão e pergunta: quem que vai prestar culto? Aí Moisés fala: todos nós, homens, mulheres, jovens, idosos, todos temos que prestar culto ao nosso Deus. Mas o faraó não queria isso. O faraó permitia somente que fossem os homens, para que eles tivessem que voltar para suas casas, para suas esposas. Mas não é assim que Deus queria. Deus queria que todos fossem prestar culto. Então, Deus lança sobre o Egito a 8ª praga, os gafanhotos, que vão e comem todo o que havia sobrado depois do granizo. Então, imagina um povo no deserto, vendo tudo que eles tinham em abundância sendo destruído. Aí o faraó chama às pressas, porque viu que havia errado mais uma vez, havia pecado mais uma vez. Chama às pressas Arão e Moisés e pede para ele orar, que seja perdoado o pecado do faraó. Mas Deus já sabia que o faraó não permitiria que o seu povo partisse, mas mesmo assim ele remove essa praga porque Moisés havia orado. Durante essa leitura me veio à cabeça: o que será que nós estamos fazendo que nos assemelha ao faraó, né? O que tem nesse mundo que nos apega, que não nos permite que prestemos culto genuíno a Deus. O faraó, ele tinha seus escravos, os israelitas eram escravos do Egito, todo o trabalho pesado eram eles que faziam, e ele não queria perder isso. Por isso ele não se humilhava perante a Deus. E o que nós temos aqui nessa terra que não nos permite nos humilhar verdadeiramente a Deus, clamar, agradecer, orar, prestar culto e homenagem a Ele. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Peço que curtam, compartilhem, comentem esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.